Olá, bem-vindo ao canal Falando de Sonhos. Para você que acessa pela primeira vez o canal, sou Inácio da Silva. Este é o vídeo de número 96 sobre o estudo bíblico e o número 34 sobre o livro de Revelação. Nesse vídeo eu vou falar sobre a Babilônia dividida em 3 partes. Sempre que analisar o livro de Revelação, nós devemos entender o que João viu foi como em um sonho. Portanto, as imagens vistas por João é as mesmas que nós vimos no sonho. Esta é a visão que João teve. E o segundo ponto importante de nós entendermos é, quando fala da Babilônia, não é simbolicamente falando, é realmente sobre a Babilônia. Deus falou, vou mandar a Babilônia escravizar Jerusalém e Judá por 70 anos. E após 70 anos voltarei para pedir contas. Do mesma maneira que tratou o povo que escravizou, ela será tratada. Eu vou ler agora um trecho que está no capítulo 16, versículo 17 a 19 do livro de Revelação. E depois nós vamos comentar o que significa a Babilônia dividida em 3 partes. O sétimo derramou a sua taça pelos ares. E saiu do templo uma grande voz do trono que dizia: está pronto. Houve então relâmpagos, vozes e trovões, assim como um terremoto tão grande como jamais houve desde que há homens na terra. A grande cidade foi dividida em 3 partes, e a cidade das nações caíram. E Deus lembrou-se da grande Babilônia para lhe dar de beber o cálice do vinho de sua ira ardente. É importante também prestar atenção nesse ponto. Se nós apenas interpretar esse texto que eu acabei de ler, que não é completo, não tem quase sentido. Mas são 34 vídeos com esse que eu gravo sobre o livro de Revelação. Então vai seguindo desde o início do livro de Revelação até agora. É necessário assistir os vídeos para então acompanhar o raciocínio, a interpretação do que está escrito. Por quê? Quando digo é a Babilônia, então os acontecimentos é sobre a Babilônia. Aquilo que aconteceu quando a Babilônia escravizou Jerusalém e Judá. Aqui houve no céu grande terremoto, grande agitação. Quando Deus decidiu que chegou o momento de cumprir o que prometeu, que aos 70 anos puniria a Babilônia. Mas a grande pergunta é, o que são a divisão da Babilônia em 3 partes? Nós devemos entender que na Babilônia existia o dragão, a fera e o falso profeta. O que simboliza ou significa a divisão em 3 partes. Primeiro, Deus separou a organização que a Babilônia pertencia. As nações caíram, as nações se afastaram da Babilônia, os aliados se afastaram. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que ficou sozinho a fera e o falso profeta, que seria os reis da Babilônia e Daniel. Só que Deus criou entre eles um atrito, divisão em 3 partes, dividiu a Babilônia em 3 partes, separou a organização que apoiava a Babilônia e criou um atrito entre os reis babilônios e Daniel, que era o falso profeta. E então a Babilônia enfraqueceu. Foi quando a Pérsia, comandada por Ciro, derrotou a Babilônia. Quando nós nos concentramos e entendemos, lembramos que Deus, através dos profetas Jeremias, Ezequiel, ele anunciou, o povo judeu, por 70 anos vão ser escravos da Babilônia. Mas depois eu voltarei, pedirei conta da Babilônia da maneira que tratou esse povo. E vou tratar do mesmo jeito. Agora nós vemos aqui, a Babilônia dividiu em 3 partes, e então a Babilônia caiu. A Babilônia acabou. As 3 partes, desde o início, em toda a Bíblia, fala da organização que é o dragão, a fera e o falso profeta. A união dos 3 é que dava sustentação para a Babilônia. A Babilônia tinha poder quando esses 3 estavam unidos. Quando existia uma organização muito grande, países, nações, povos que davam poder para o rei da Babilônia, que era a fera.
e Daniel estavam junto. Quando Deus separou esses três, dividiu a Babilônia, dividiu o poder da Babilônia, então a Babilônia acabou. E nós, entendendo nesse sentido, nós vamos conseguir entender o livro da Revelação. O livro da Revelação não é um livro apocalíptico, é um livro revelador. Deus revela o que ele falou, ele deixou escrito, vai acontecer. E aqui Deus revela como agiu. Ele separou a Babilônia, ele enfraqueceu o poder dentro da Babilônia. E então Ciro, comandando a Pérsia, fez justamente o que Deus disse: punirei, no mesmo sentido que trataram o povo judeu. Ao encerrar esse vídeo, já quero deixar um convite para você assistir o próximo vídeo, em que eu vou falar por que está escrito na Bíblia que Babilônia é a mãe da prostituição.